Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre venda de equipamentos usados. Máquina de lavar, geladeira, é uma área que principalmente para os técnicos que estão começando é boa, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que comprar equipamentos com defeito, arrumar e revender, ela tem a vantagem de te dar experiência, porque você compra e você vai treinar na sua máquina ou na sua geladeira, porque você comprou, ela é sua, então você vai conseguir fazer o reparo tranquilamente, no seu tempo, sabe? Sem a pressão do cliente em cima. Então é muito bom para quem está começando na área, certo? Ganhar experiência. E o segundo ponto é que é um nicho, né, da área de assistência técnica muito bom, que tem um retorno muito bom, que é de comercializar equipamentos usados. Compra com defeito, arruma e revende com lucro, certo? Então ganha experiência e ganha um lucro em cima da revenda. Legal? Então é bem legal, dá para começar desse jeito, ganhar dinheiro desse jeito. Só que esse tipo de serviço ele esconde alguns macetes, é sobre isso que eu vou falar. Primeiro, eu tive duas perguntas a semana passada e uma complementa a outra. Um aluno esses dias colocou a foto de uma máquina que ele comprou e arrumou, perguntando, né, quanto que ele podia cobrar por aquela máquina, tá certo? E a gente vai pensar sobre isso, vai falar sobre isso, e eu quero que você preste bastante atenção, certo? Para fazer direito. E o segundo aluno, ele me mandou a foto de uma máquina e disse, olha, a cliente está vendendo essa máquina e eu já vou mostrar a máquina para ele. Ele me mandou a foto, está vendendo, eu compro ou não compro? Ele falou o preço e eu dei minha opinião para ele, tá legal? Eu já vou mostrar para você, mas antes, deixa eu falar do nosso curso. Conheça os nossos cursos, link na descrição, certo? Tá a fim de estudar comigo? Tá a fim de aprender, né? Ser um técnico de refrigeração, ser um técnico de máquina de lavar? Dá uma olhada no link na descrição. Se tiver a fim de estudar comigo, é para se tornar profissional da área mesmo, tá bom? O curso vai te capacitar a ser um profissional da área, ou de máquina de lavar, ou de assistência, ou de máquina de lavar, ou de refrigeração, e de preferência os dois, porque um complementa o outro. Legal? Bom, então deixa eu mostrar a foto que esse aluno me mostrou. Bom, aqui eu estou no WhatsApp, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a máquina que a cliente ofereceu para ele. A cliente, no áudio que ele me mandou, a cliente diz que está vendendo porque a voltagem da casa dela é diferente da máquina de lavar. E talvez até por isso estragou o motor. Ela disse que só está com o motor estragado. Né? Provavelmente já deve ter ligado no 220, queimou o motor, mas sabe Deus se queimou mais alguma coisa, né? É complicado. Outra coisa, eu percebi aqui que a tampa de vidro, tá vendo aqui? Ela está sem o puxador. E essa tampa sem o puxador é um problema. Primeiro que a estética é feia. E segundo, que esse puxador, ele não é só um puxador. Esse puxador, ele tem um ímã nele, que sem esse ímã a máquina não funciona. Ela tem uma trava para não funcionar com a tampa aberta. Então ou fizeram uma ligação direta para que ela funcionasse, ou então ela não está funcionando por falta desse acabamento da tampa. Legal? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque como é que você vai comprar uma máquina dessa, arrumar e revender sem trocar essa tampa? E provavelmente dificilmente ele vai encontrar esse puxador, a não ser que a cliente ainda tenha esse puxador em algum lugar aí para ele colar no lugar, certo? Esse puxador, que eu saiba, não vende separado, só vende a tampa completa de vidro, então já vai ser uma despesa a mais.
E por falar em despesa, é disso que se trata. Então, o primeiro ponto, quando você vai comprar equipamento para revender, você tem que pensar nas despesas que você vai ter para consertar o equipamento, seja uma máquina, seja uma geladeira. Então você tem que pegar ela o mais inteira possível, o melhor possível e pagando o menor preço possível. Esse aluno, ele me mandou o áudio e disse: olha, essa cliente já está querendo R$ 300 nessa máquina. O que é que você acha? Aí eu falei para ele o que eu acho. Por quê? E agora a gente vai para a venda em si. Porque eu tenho que começar com o preço de venda, porque é o preço de venda que vai determinar qual vai ser o meu lucro. Correto? Preço de venda. Normalmente, uma máquina de lavar, uma geladeira, linha branca em geral, quando você vai vender usado, normalmente o preço base para a gente, uma assistência técnica que arruma e revende, é metade do preço de uma na loja. Certo? Então dificilmente você vai achar uma igual. Então você vai ter que procurar uma compatível, né, uma parecida com ela, e você vai calcular mais ou menos 50% do valor. Então a gente vai dar uma olhada. Essa máquina desse meu aluno, que ele mandou a foto para mim, é uma Brastemp Active 9 quilos. Quer ver? Ó, aqui dá para ver, ó, 9 quilos. Então você vai pesquisar uma máquina parecida com essa para você ter uma base de preço. Aí eu entrei aqui no site da Magalu, né, Magazines Luiza. Aí eu coloquei aqui lavadoras, ele me deu aí uma infinidade de lavadoras e eu vou procurar uma parecida. A mais parecida que eu encontrei, porque, por exemplo, o Brastemp você não encontra mais de 9 quilos, é de 12 quilos para cima, certo? Então eu estive procurando aqui e eu encontrei a mais próxima aqui, uma Consul 9 quilos, tá certo? Consul 9 quilos, porque você não vai comparar com a Brastemp 12 quilos, que tá muito cara. Deixa eu ver se eu vejo uma aqui. Não tá nem tão caro, ó. Quer dizer, tá cara, mas tem alguns modelos bem mais caros que esse. Ó, uma Brastemp 12 quilos está R$ 2.114 lá no Magazine Luiza. Certo? Mas o mais próximo que a gente tem aqui é essa Consul por R$ 1.601. Então metade do preço, mais ou menos R$ 800. Eu acho até pouco provável conseguir vender uma máquina usada por R$ 800. Mas digamos que para uma base de preço, então entre 700 e 800 reais. Já não vai ser tão fácil, mas pode ser que consiga vender por esse preço, ok? Então vamos colocar o preço base aí, R$ 700. Eu vou comprar a máquina e vou revender por R$ 700. Então eu tenho que pensar o seguinte, por exemplo, ele vai comprar essa máquina. Ela já disse que o motor está ruim. Então quando o motor está ruim, você não consegue nem testar o resto, né? Como é que você vai testar o mecanismo, se está funcionando? Como você vai testar a placa, o nível de água? Fica complicado. Então a única coisa que você tem certeza é que o motor está estragado. E o puxador talvez você não encontre, você vai ter que colocar uma tampa nova. Porque para vender assim você não vai conseguir R$ 750 sem o puxador. Então o preço vai cair. Então você tem que levar isso em consideração, os seus gastos. Além dos seus gastos, você vai ter que levar em consideração também garantia. Por quê? Porque você é uma assistência técnica. Se você é uma assistência técnica, você vai revender, você vai ter que dar pelo menos 3 meses de garantia. E é garantia total. O que pifar naquela máquina, você vai ter que bancar. Eu estou falando máquina, foi o exemplo que eu peguei aqui, mas serve para geladeira. Geladeira é a mesma coisa. Então, quando você for comprar uma máquina ou uma geladeira, você deve levar em consideração algumas coisas. Primeiro,
A aparência. Digamos, vai, uma geladeira, se você olha, ela tá bonita, bonita por fora, não tem ferrugem, tá com todas as peças no lugar de aparência, entendeu? Puxador, a, a pintura tá bonita, tudo certinho, as prateleiras tem todas. Mesmo que esteja estragada, fica mais fácil você revender depois, porque tem uma boa aparência. Mas depende também do defeito. Então, você tem que tentar pagar o mais barato possível. Meu aluno, ele falou, a cliente quer R$ 300. R$ 300? Eu nem perco meu tempo de ir lá olhar, entendeu? Porque eu não vou conseguir arrumar ela, os defeitos que ela tem, e não vou conseguir dar garantia nessa. Estou ajustando meu microfone aqui, que tem um cachorrinho latindo aqui chorando, coitado. E eu não vou conseguir dar garantia para o meu cliente, que eu preciso dar. Porque quando é um particular vendendo, ele não precisa dar garantia, mas quando é uma assistência, precisa dar garantia. Então, primeira coisa, leva muito em consideração a aparência e o preço tem que jogar lá embaixo. Eu tenho uma Brastemp aqui na minha oficina, funcionando. Eu arrumei ela, deixei aqui funcionando. Os alunos do meu curso, se tiver algum aluno do meu curso de máquina de lavar, é a máquina de lavar que eu usei para fazer o curso, né? A gente desmontou toda a máquina, foi a máquina que serviu de base para fazer o curso de lavadora. Ela tá aqui, tá funcionando, tá, ó, um espetáculo. Mas ela tava com o câmbio estragado, ela tava um monte de coisa estragada. Era bonita, né? Se você é aluno do curso, você viu, era uma máquina igualzinha a essa, aliás, igualzinha não, mesmo modelo dessa que eu mostrei na fotografia, que o aluno perguntou se compra ou não compra. Sabe quanto eu paguei nessa máquina? Eu paguei R$ 50. Não adianta. Então eu costumo pagar de 50, no máximo R$ 100 se tiver muito, muito boa, bonita. Por quê? Pelos motivos que eu falei. Você vai ter que investir em conserto, você vai ter que dar garantia, você vai... Certo? E não dá para você ter lucro, tem a sua mão de obra, né? O tempo que você vai gastar ali arrumando tudo mais. E não dá para você trocar figurinha, você tem que ter lucro no seu trabalho, certo? Geladeira é a mesma coisa, você pega a geladeira e no caso de geladeira, normalmente você consegue um lucro um pouco melhor, certo? Porque principalmente geladeiras frost free, a maioria dos defeitos são defeitos relativamente baratos de você arrumar. Não vou dizer que são defeitos simples, né? Porque aí depende de técnica para você testar sensor. Recentemente eu comprei uma geladeira aqui, paguei muito barato nela, uma Brastemp BRM 50, grande, bonita, frost free, e paguei, do jeito que eu te falei, muito barato, mas aí eu tive que pagar o carreto também, mas por ela estar muito bonita eu comprei ela. E aí a gente fazendo os testes nela, o defeito era só um sensor de temperatura, certo? Aí a cliente quis vender a máquina, a gente comprou, arrumamos e é uma geladeira que vale bastante, mas também é o mesmo princípio, normalmente metade do preço, certo? Então se é uma geladeira convencional, você entra, por exemplo, no Magazine Luiza, por exemplo, vamos entrar lá? A gente já está aqui com ele aberto. Vamos entrar lá, deixa eu colocar então aqui, ó. Geladeira duplex. Sempre você vai colocar parecida com a geladeira que você tem. Então eu coloquei uma duplex e aí apareceu frost free pra gente. Eu não quero frost free, eu quero uma geladeira defrost. Defrost é aquela que não é frost free. Geladeira de frost. Deixa eu ver se aparece aqui.
Pronto, aqui são geladeiras mais simples. Por exemplo, essa da Consul aqui, é uma geladeira. Então, digamos que você aparece uma geladeira dessas convencional da Consul, por exemplo. Ó, quer ver só? Ó, é uma geladeira convencional daquelas com placa fria. Dá uma olhada. E aqui é o preço. R$ 2.324. Certo? R$ 2.324. Então, apareceu uma geladeira dessa para vocês, uma parecida com essa, inclusive a Consul está há muito tempo com esse modelo de geladeira, uma geladeira muito boa da Consul. Aí apareceu para você uma dessas com defeito, por exemplo, compressor estragado. Aí o cliente não quer arrumar, muitas vezes acontece isso. Você chega para o cliente e você dá um orçamento de compressor. Aí ele não quer, não quero, não vou arrumar, vou comprar outra. E normalmente o próprio cliente pergunta, vocês não compram esse tipo de geladeira? E aí você tem que explicar para o cliente, olha, a gente compra, mas o que eu tenho condições de pagar é isso. Então você tem que calcular o que você vai gastar, por exemplo, para botar um compressor, né? Então você tem um transporte para levar ela para a sua oficina, colocar o compressor, dar carga de gás, fazer tudo o que tem que fazer, e aí você vai anunciar ela para vender, não é? Eu não tenho muito espaço aqui, então eu pouco faço isso, a não ser que apareça coisa muito boa, como foi o caso da máquina que eu falei, como foi o caso da geladeira. Só o filé que eu pego, tá bom? Aqui porque eu não tenho espaço. Eu vou gravar um outro vídeo falando como é a minha oficina. Eu acho que eu devo ter algum vídeo antigo mostrando como eu trabalho. Porque na realidade eu não tenho uma oficina. Normalmente eu trabalho, né, a minha assistência atende só a domicílio. A gente não traz nada para cá. Eu tenho essa bancada aqui, mas essa bancada eu uso apenas como um cenário para fazer alguma demonstração de alguma aula. Tá certo? Eu não trago nada para cá. Então eu normalmente não compro, a não ser que seja filé, sabe? Coisa boa mesmo. Então você tem que levar em consideração isso. O conserto que você vai fazer, você tem que levar em consideração o transporte e leva em consideração que quando você vender, sendo você uma assistência técnica, você tem que dar garantia total do equipamento. Então você tem que pagar muito barato para vender. Então essa geladeira que a gente colocou aqui, deixa eu até refrescar a minha memória. Ó, 2.000. Opa. Aqui, R$ 2.324. Então, o máximo que eu vou conseguir, se tiver muito boa, muito bonita essa geladeira, é uns R$ 1.000. É complicado essa parte também de venda, porque normalmente quem compra equipamentos usados, normalmente são pessoas com menor poder aquisitivo, certo? Então, às vezes, elas não podem. Então elas estão comprando usado porque elas não podem comprar novo, tá certo? Então você tem que levar isso em consideração. Então é isso. Paga barato, fica de olho, tem que estar muito bonita, certo? Senão você vai gastar muita coisa. Uma geladeira enferrujada você não vai vender. Faltando prateleira, não vai vender. Uma máquina igual aquela, faltando o puxador do vidro, vai ser mais difícil, o preço vai cair. Então, é sobre isso que eu estou falando. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro fazendo isso. Eu conheço pessoas que trabalham só com isso. Eu conheço pessoas que montaram uma espécie de uma lojinha, né, de equipamentos usados. E vendem bem. Mas eles levam tudo isso em consideração. Tem que estar muito bonita, tem que estar conservada e tem que estar num preço muito baixo para poder dar algum lucro. Legal? Deixa seus comentários aí. Vê o que você acha, se vale a pena, se não vale a pena, se você costuma fazer isso ou não. E se tiver a fim de estudar comigo, refrigeração, conserto de máquina de lavar, só se inscrever no meu curso, vale muito a pena, tá? E tem apoio via WhatsApp, com esse que vos fala. Valeu, forte abraço. Até a próxima, eu estou deixando mais 2 vídeos, vão aparecer um aqui, outro aqui, um melhor que o outro, escolhe um e assiste aí, legal? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.